Aí temos aqui, ó, 1-0-1, Bahia. Aí vamos para a rodada 27, perdemos para o Inter, 1-0-2. 28, perdemos para o Flamengo, 1-0-3. Ganhamos do Ceará, 2-0-3. Empatamos com o Santos, 2-1-3. E empatamos com o Mirassol, 2-2-3. Então, se a gente tem aí 7 jogos, os últimos 7, é claro, não é garantia nenhuma que os próximos 7 teremos 2-2-3 também, mas nos últimos 7 jogos a gente teria feito aí 8 pontos, né? 8 pontos. 8 pontos, o Botafogo estaria com 56, que é a mesma pontuação hoje do Mirassol, o quarto colocado. 56 está fora da matemática que o Fabiano comentou agora há pouco. Está muito próximo por 1 ponto, mas está fora. O Bahia com 52, eu acho que o Bahia alcança os 56. Faltando 4 pontinhos. Então, a questão a briga passa a ser realmente só caso repita o mesmo rendimento, né, que é esse rendimento de oscilação. O que a gente vê nesses 7 jogos? Oscilação, 2-2-3, é exatamente o que está acontecendo. O Botafogo ganha um joguinho aqui, outro ali, mas oscila muito, perde por muitos jogos, empata muitos jogos, e os jogos que o Botafogo venceu foi o jogo do Ceará e o jogo do Bahia. Foram as 2 vitórias nesses últimos 7 jogos. E olha que esse jogo contra o Bahia foi um jogo que a gente nem jogou tão bem assim, mas vencemos. Né? Na minha opinião, a gente não teve nesses 7 jogos um jogaço do Botafogo, na minha opinião, não teve. E o restante, assim, patético a derrota pro Flamengo, Internacional, aquele jogo foi também ridículo. Teve a outra derrota que a gente tem aqui, além do Flamengo e o Inter, foi para quem? Foi pro Fluminense, né? Deixa eu ver. Rodada 25. Foi Fluminense, que também foi um jogo que o Botafogo não jogou absolutamente nada. Então o Botafogo nas derrotas não jogou absolutamente nada. Nos empates contra Santos também foi muito frustrante. Contra o Mirassol não jogou absolutamente nada, mas a gente ainda encara como resultado ok por conta da rodada. E nas vitórias a gente jogou contra o Bahia, que vencemos e jogamos para o gasto ali, digamos assim. Eu acho que o Santos jogou muito bem na partida. E o jogo contra o Ceará, que a gente foi até relativamente ok naquela partida, né? Não sofremos no jogo contra o Ceará. Dos últimos 7 jogos... Só rapidinho, que assim, tem que considerar, não elogiando o Botafogo, não é isso, mas só para contextualizar, que nós pegamos nesse recorte 4 dos primeiros 5 colocados, né? Só não pegamos o Palmeiras, que já tínhamos enfrentado. Ah, exatamente, é isso. É o coisa que o Fluminense terá agora, né? Então, isso. O Fluminense vai ter agora essa questão de pegar o G4 inteiro. Então, assim, o Botafogo passou por essa sequência difícil, né? Oscilando bastante. Agora tem os próximos 7 jogos, passando com vocês aqui, né? Aproveitar que o Fabiano falou disso. Rodada 32, a gente tem agora o Vasco, né? Quarta-feira, 7h30. Na rodada 33, como eu citei aqui, domingo, 4 horas, vitória no Barradão. Eu considero um jogo difícil. Daqui a pouco a gente passa aí a opinião de vocês. Depois a gente tem Sport em casa. Esse aqui, meu amigo, se você não ganha do Sport em casa, você... Aí daqui a pouco a gente vai entrar no debate do merecimento daqui a pouco aqui, porque tem que vencer. Não tem outro resultado que não seja a vitória. É sobre o Lanterna, que já vai estar rebaixado matematicamente nesse período aí, né? Lá no dia 19 de novembro. Rodada 35, pega o Grêmio dentro do Newton Santos. Esses 2 jogos aqui, cara, é pro Botafogo vencer esses 2 jogos e falar, tô classificado. Esse num mundo normal, né? Porque o Grêmio é outro time que oscila bastante, tá aqui, ó, com mais derrotas que vitórias no campeonato. 12 derrotas. O time do Mano Menezes fora de casa não tem um bom desempenho. O time fica bem recuado, não consegue criar. Enfim, é um jogo também que o Botafogo tem que vencer de qualquer forma. Aí pega o Corinthians fora, que é um jogo dificílimo, e o Corinthians está aqui, ó, na briga também. Apesar de estar em 10º, tem 42 pontos, junto com o Vasco. Aí sim eu considero, junto com o do Vitória, um jogo difícil. E
Cruzeiro fora, que é o jogo mais difícil da sequência. Então, se o Botafogo vacila na rodada 34 e 35, esquece, porque vai pegar Corinthians e Cruzeiro, que são duas rodadas muito difíceis. E aí finaliza em casa contra o Fortaleza. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho. Eu queria ouvir de vocês e queria ler a galera do chat também, o que a galera tá achando sobre esses 7 últimos jogos. É fácil? É uma sequência difícil? Dá pro Botafogo chegar? Não dá? Como é que vocês estão vendo essa última sequência aí? É o que eu falei ali contra o Vasco. É ganhar contra o Vasco. Você encaminha, vendo jogos, você encaminha praticamente a vaga, porque aí vai precisar de 51, vai precisar de 2 vitórias. Por mais que aí eu concordo plenamente com o Fabiano que a obrigação é terminar em quarto, mas vai ser muito difícil isso, praticamente impossível. E aí você encaminha ganhando do Vasco, você vai a 51 e escolhe 2 jogos ali, cara, pra ganhar. Não é possível que esse time não ganhe de um Grêmio, como o Matheus falou, muito abaixo. Não vai ganhar de um Sport, sabe, de um Fortaleza. Cara, assim, Fortaleza rebaixado também, provavelmente. por mais que esteja muito difícil o ano, né? Jogando muito mal, mas assim, a gente vai pegar times que jogam pior do que a gente. Não é possível que esses caras não vão fazer 1-0 nesses times, sabe? 1-0. Jogando, pode jogar mal, mas só 1-0, não é possível, pô. E aí, realmente, aí é um absurdo a gente pensar que não é possível que esses caras não vão conseguir. A gente já viu muita coisa, o Botafogo não conseguindo coisas que eram óbvias de conseguir, mas eu acho que de todo o problema desse ano, ainda tem time para fazer o mínimo, né? Esse, assim, é mínimo do mínimo, sabe? Eu acho que ainda tem time para fazer isso. Eu tô nessa linha aí também, igual a do Graxê. O El Fabi quer passar alguma opinião sobre isso antes de eu ir pro chat? Eu concordo com o Graxê aí, cara. Tem situações aí, meu amigo, que se você quer se classificar a Libertadores, pode deixar passar batida a oportunidade que tem, né? Sport, Fortaleza, Grêmio. Acho que o único jogo aí difícil é o Corinthians lá, né? Corinthians lá é sempre muito Cruzeiro. complicado. Tá? Cruzeiro também, né? Cruzeiro, é verdade. Tem o Cruzeiro também. Eu acho que sim, é bem possível, né? Mas o que infelizmente vem acontecendo é que o Botafogo vem se complicando, né? Eu também tô com o Graxê, que não acho assim. Quero acreditar que não é possível que esses caras não vençam esses jogos, mas o Botafogo vem se complicando, né? Mas que tem um caminho acessível, tem. Independentemente do momento que a gente vive hoje, é um caminho super acessível, né? Porra, pelo menos a gente não tem uma reta final com Palmeiras, com o Inter, com São Paulo, como foi o ano passado, foi uma reta final pesada. Esse ano a gente tem uma reta final mais tranquila. E, pô, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Aí, se não conseguir, Fabiano, a gente vai ter que conversar muito sobre merecimento no final da temporada. O Calum falou aqui, ó, não é possível, abriu aspas aqui pro meu comentário, não é possível que esse time não ganhe de um Grêmio. Meia-noite eu te conto. É verdade, a gente não pode afirmar dessa forma, não, porque a gente falou isso do Santos, né? Não é possível que esse time não ganhe do Santos em casa e não ganhou, né? Não era possível também contra o Santos. E é isso, faz parte da oscilação, rapidinho, né? Matheus, só para passar aí a palavra para você de novo, é estranho porque o time criou e jogou para ganhar do Santos, né? Só que condiciona, é o que eu sempre falo, esse time ele se viciou em condicionar jogo. Então você chega na cara do gol e perde o gol. O goleiro do Santos também pegou tudo, né? Tem a bola de Joaquim antes de empatar, do Joaquim, antes do Santos empatar com pênalti do Vitinho, que o Joaquim bate, o goleiro pega, assim, é bizarro. Mas é mais a questão de mentalidade mesmo, sabe? A mentalidade vencedora que a gente tinha em 2024 se perdeu. Então isso afeta muito esses jogadores, né? Você ganhar de qualquer jeito. Tá ruim, ganha. Tá jogando mal, ganha. E isso se perdeu, a gente não tem mais essa mentalidade. A mentalidade vencedora foi embora com os caras também que saíram, né? A gente, o Botafogo, esse Botafogo se acostumou se der pra ganhar, a gente ganha. Se não der, é isso aí. Infelizmente, isso faz parte do... a gente não vai ter um Abel aqui, né? Que quer ganhar sempre, que... Sabe? Isso passa muito também pelo treinador, enfim. É estímulo, né?
O comentário do André Games aqui, né, eu acho que é pertinente, a gente acabou não comentando sobre isso, né? O Cruzeiro deve poupar para a Copa do Brasil, né? Então, informação interessante. Depende, né? Depende de como eles vão chegar no Brasileiro, né? Eles devem vir de avião. Se ele estiver brigando pelo título, não, mas se Palmeiras e Flamengo já tiverem já distanciado um pouco, né? Eles vão focar na Copa do Brasil aí para tentar vencer, né? Eles devem Eles chegar pegam agora Cruzeiro e quem mesmo? depois de ônibus. Na Copa do Brasil? Corinthians. Corinthians. Cruzeiro e Corinthians, verdade. Então, jogo equilibrado, mas eu acho que um pouquinho de favoritismo aí pro E a Copa Cruzeiro. do Brasil pode gerar um G8, né? Porque se o Fluminense estiver ali no G7 ganhar a Copa do Brasil, G8. Se o Cruzeiro ganhar, G8. E aí depende também Vasco e Corinthians, que estão um pouco mais distantes. Mas poderemos ter um G8. Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, abre o G8 e aí vaga direta vai até G6, né? G6, exatamente.